rodada de perguntas aí com o Dr. Elzinho. O palestrante vai falar sobre efeitos do clima e mitigação para a cultura do cafeeiro. Ele é da Universidade Federal de Goiás, professor Dr. Rafael Battisti. Seja bem-vindo, muito obrigado. Então, bom dia, pessoal. Prometo que até as 3 da tarde eu libero vocês, tá? Então segura aí, vamos gastar a energia que a gente tem. Perfeito. Então o tema, agradecer o convite aqui do André para participar do evento, e o tema proposto foi o efeito do clima e a mitigação para a cultura do cafeeiro. Ao longo da minha apresentação, eu vou estar abordando esses temas. Então a gente vai estar dividido em sistemas e fatores atuantes na produtividade, os elementos climáticos e a planta do café, variabilidade e mudança climática e estratégias de mitigação. O que a gente pode estar fazendo, o que a gente está enxergando em relação às condições climáticas, tá? Para a gente começar, sistemas e fatores atuantes na produtividade. Aqui, eu sempre gosto de trazer essa imagem, que ela mostra para a gente a complexidade do sistema produtivo. E aí a gente está falando especificamente de irrigação, mas a gente tem que ver o quê? Minha planta de café. Só isso aqui já bagunça bastante a gente. Tem muita coisa para pensar, a fisiologia, o que ela está fazendo, o que acontece, mas a gente não produz uma planta só. A gente tem mais. Então começa a ter uma competição intraespecífica. Qual que é o espaçamento, qual que é a população, como é que vai ser o meu manejo. Tem planta daninha, plantas na entrelinha que também vão fazer uma competição interespecífica. Tem o solo, extremamente importante, limitação física, limitação química, limitação biológica, tanto nematóides como agentes maléficos, mas também a parte biológica benéfica do solo. A gente tem bastante empresas e exemplos de uso de biológico ajudando a combater as limitações do ambiente. Agora que eu estou entrando no clima, tá? Tem atmosfera, radiação solar, temperatura, fotoperíodo, CO2, chuva interagindo com o solo, vai ter água disponível no meu sistema, e por último, pragas e doenças. Então produzir bastante com eficiência não é fácil, tá? É bastante complexo. E o que a gente pode fazer? Lá na academia, o que a gente faz? Vamos simplificar isso aqui, vamos dividir em caixinhas, para a gente pensar lá em cada um dos componentes. Primeiro componente, produtividade potencial. Depende do que? Radiação solar, temperatura, fotoperíodo e CO2. Radiação solar, quantidade de energia, temperatura, velocidade de processo na planta, fotoperíodo, o período entre o nascer e o pôr do sol, é o tempo, o turno de trabalho da planta, e o CO2, principal substrato para a planta, tá? Então o carbono é o principal substrato para a planta, não é nitrogênio, não é potássio, não é água, é CO2. E depois eu entro aqui com o meu déficit hídrico. E o déficit hídrico depende da chuva, da água do solo. Vou gerar um índice e vou gerar uma quebra devido ao déficit hídrico, tá? Vou continuar aqui e vou chegar na produtividade atingível. Então, isso aqui é teórico, tá? Eu não consigo meter isso no campo. Em áreas de sequeira, eu vou ter uma perda por déficit hídrico e vou ter uma produtividade que eu posso chegar. Daí eu pergunto, vocês conhecem o potencial atingível do café de vocês? Esse número é extremamente importante, porque é a nossa mira, aonde que eu posso chegar se eu tiver na condição disso aqui. E aí eu tenho limitação por raiz, né? Limitação física ou química, vai impedir o crescimento radicular, não vai acessar a água no perfil do solo e vai perder mais por déficit hídrico. Tenho perda por ambiente, que depende lá do tipo de formação do solo, de como é que a planta vai absorver os nutrientes naquele tipo de solo do meu ambiente, e vou gerar uma quebra por ambiente. Vou ter todos os outros manejos, competição entre plantas daninhas, limitação biológica, pragas e doenças. Vou definir a qualidade do meu manejo e vou gerar uma quebra, para daí sim chegar
na produtividade real. Então, qual que é a nossa missão? Pegar cada uma dessas caixinhas, fazer uma lista e marcando o que eu posso resolver, o que eu posso minimizar em termos de perda. Irrigação vem aqui, diminui isso aqui, mas piora talvez alguma coisa aqui também. Eu tenho um exemplo muito clássico na cultura da soja, que toda a minha carreira foi em cima da cultura da soja. Até hoje, nenhuma área irrigada de soja produziu mais do que de sequeiro na competição nacional de produtividade de soja. As áreas irrigadas estão produzindo menos que as de sequeiro. Claro que as de sequeiro têm uma boa distribuição de chuva, uma boa disponibilidade hídrica, então só a irrigação não resolve o problema, ajuda muito, mas eu tenho que pensar em todo o meu sistema produtivo, tá? Eu fiz uma pergunta para vocês: qual que é o potencial produtivo que a gente tem na nossa área? Qual que é o meu objetivo? Aonde que eu posso chegar? Aqui tem um estudo, no capítulo de livro da mata, ele traz aqui exemplo: pivô central, diferentes cultivares, sistema radicular, e aí ele traz alguns números. Máximo de produção da arábica, 158 sacos por hectare. Conilon, 225. Áreas de alto potencial, um ano bom de produtividade. Média de 5 anos, 58 para o arábica, 117 para o Conilon. E a média nacional, mais ou menos 30 sacos por hectare. E olha o nosso potencial, 58 e 117. E se eu fizer uma proporção de 20% da área para o Conilon e 80% para o arábica, hoje a gente consegue explorar pelo menos 70 sacos por hectare de média produtiva. Esse é o nosso objetivo, é a gente chegar nisso. Vai ter ano que eu vou chegar nisso aqui? Vai, tá? Mas o nosso objetivo é chegar nesse número, praticamente dobrando a produção de café no Brasil, tá? E eu lembro, muito bem colocado, André, quando a gente começou os ensaios no SESB, 100 sacos por hectare de soja era utopia. Aí a gente começou a colher 100, 110, 120, 140, média dos 10 melhores ultrapassando 100 sacos por hectare, e o produtor começou a enxergar esses altos potenciais como algo alcançável. É possível chegar nisso ou ser mais eficiente no meu ambiente produtivo. Só que aí tem um componente muito importante: variabilidade climática. A gente vai entrar nesse conceito. Mas aqui tem um estudo que a gente fez para patrocínio, safra de 2001 até 2015. Isso aqui é o que o IBGE reportou como produtividade real. A gente usou um potencial de 80 sacos por hectare e definiu o que eu estou perdendo por clima, basicamente déficit hídrico, e o que eu estou perdendo por manejo. Tá? Se eu fizer a média disso aqui, a eficiência agrícola variou de 34% a 80%. O que é esse número? Do que o clima estava me disponibilizando, descontei o déficit hídrico, eu consegui explorar de 34% a 80% disso. Basicamente aqui no ano de 2001 eu tive uma eficiência de 80%, porque o clima foi ruim, e no ano de 2007 eu tive uma eficiência de 34%. O clima foi melhor, meu manejo penalizou a produtividade. Então, quando a gente usa irrigação, o que eu estou fazendo? Estou melhorando o meu ambiente, estou tirando essa perda por déficit hídrico. Se eu estou tirando a déficit hídrico da jogada, meu sarrafo aumenta, meu potencial é maior, meu manejo tem que ser diferente, ele tem que ser preparado para uma planta de alto potencial produtivo. Tá? E a irrigação vai minimizar essa variabilidade que a gente tem, anos perdendo muito, anos perdendo pouco. Então a ideia é que a gente diminua essas perdas por déficit hídrico ao longo do período. Bom, mas aí a palestra é efeito do clima.
O que a gente tem de informação aqui dentro dos elementos climáticos? Radiação solar, temperatura, chuva e CO2 para a cultura do café. Radiação solar, quantidade de energia que eu tenho no ambiente. O Monteith, em 1958, falou: a agricultura é a exploração da energia solar que se torna possível através de um suprimento adequado de água e nutrientes necessário ao crescimento da planta. Então, qual é a mensagem de hoje? Vamos sair daqui pensando em planta tem que absorver radiação solar, ter água e ter nutrientes para fazer seu crescimento. E aqui a nossa equaçãozinha básica: CO2 mais água mais energia vai produzir o carboidrato e vai liberar oxigênio. Esse carboidrato vai virar folha, vai virar raiz, vai virar grão, vai virar dinheiro, tá? Então esse é o processo básico. Vamos tentar solucionar isso aqui. CO2 está na atmosfera, não preciso me preocupar com ele. Energia eu preciso interceptar e água eu preciso fornecer para a planta. Então a energia é rentabilidade. Aqui a gente tem um exemplo da quantidade de energia disponível pela planta e a taxa fotossintética. Então vê que tem um período aqui, ó, uma faixa de energia que a planta está gastando mais energia para se manter viva do que produzindo. Então se tem pouca energia, ela está consumindo reserva. Planta C3 tem um custo base para essa planta viver. Aumentou a taxa energética, vai aumentando a fotossíntese até certo ponto. O que a gente tem observado? Que a partir de certo ponto não adianta a planta interceptar mais energia. O CO2 começa a limitar essa curva aqui. E o que a gente encontrou? Ponto de saturação luminosa para café em pleno sol. Mais ou menos aqui 600 micromols por metro quadrado por segundo. E o café com saturação em 50% de pleno sol, ou seja, com sombreamento, essa saturação é um pouquinho mais baixa, em torno de 400 micromols. Então o café da sombra precisa de menos energia para chegar no ponto máximo, tá? Então é importante a gente ter essa disponibilidade de energia. E aí o Fabiano, se não me engano, falou na primeira palestra das cores lá dos motion, né? Isso aqui é a faixa de radiação fotossinteticamente ativa. Ela vai de 400 a 700 nanômetros, que também é a faixa visível. Então quando a gente enxerga a cor verde da folha, o que a folha está fazendo? Está absorvendo o roxo e o azul, está absorvendo o amarelo com o vermelho e está refletindo o verde. Então quando você vê uma camisa azul, está absorvendo todas as cores e refletindo a faixa do azul. E a planta usa o que para fazer fotossíntese? Essa faixa aqui entre 400 e 500 e essa outra faixa aqui em torno de 650 nanômetros. E o café tem mecanismos de defesa e adaptações a alta energia, mas ele precisa estar fisiologicamente bem. Então eu tenho energia disponível para o café, ele vai absorver essa faixa e essa faixa. O restante vai aquecer a planta. Aqueceu, aumenta a temperatura da folha, diminui a eficiência fotossintética dessa planta. Porque o autor falou que o café tem mecanismo de defesa, ele consegue se proteger, refletindo a luz, abrindo o estômago, transpirando, mas ele precisa estar bem, né? É igual a gente pega uma gripezinha aí, se a gente estiver bem nutrido, vitaminas ok, a gente passa pela gripe de boa. Agora falta vitamina C, não bebe água, você define, tá? A planta, da mesma forma, tá? Então radiação, graças a Deus a gente tem disponível no Brasil, e o problema é mais excesso do que falta. E a temperatura? A temperatura é importante, ela é um resultado da radiação solar junto com a água. Muita energia, aumenta a temperatura. Tenho água, a água vai absorver parte dessa energia, tem uma minimização no aumento de temperatura. E as duas espécies aqui, o arábica e o conilon, têm adaptações diferentes de temperatura.
Qual que é a temperatura média para o arábica? Entre 18 e 23, temperatura média anual, ele se adapta bem. Nesse intervalo de 17 a 18, de 23 a 24, já é uma zona marginal. Acima disso, ou abaixo, acima de 24 e abaixo do 17, ele já é classificado como inato. Tá? E o conilon, o que a gente tem de referência? Acima de 22 apta, entre 21 e 22 intermediário, né, uma zona intermediária que ele tolera, e abaixo de 21 inapta. Então a temperatura é importante. E aí eu vou linkar isso lá com mudança climática. Então essas são as faixas ideais. Esse aqui, lá no trabalho da mata, ele traz os pontos ótimos de temperatura. Então aquele valor é só uma referência, ó, se estiver abaixo disso vai dar ruim, se estiver acima disso vai dar bom. Mas a planta não funciona assim. Aqui eu tenho uma taxa de desenvolvimento ou uma taxa de fotossíntese. Então se eu pegar as linhas verdes, são 3 estudos de arábica mostrando qual que é o mínimo de temperatura que a planta precisa. Vai aumentando a temperatura, vai aumentando a velocidade do processo, vai melhorando a taxa fotossintética, desenvolvimento, crescimento. Chegou na faixa ótima de desenvolvimento, que é a linha máxima. A partir de certo ponto, bagunça a planta. Ela não foi preparada para alta temperatura. Começa a gastar energia, deixa de ser eficiente, aumenta a respiração e começa a cair a eficiência dessa planta. E os estudos indicam pontos de diferença aqui, variando de 2, 3 graus, tanto para o ponto ótimo quanto para o ponto máximo. E para o conilon, a linha vermelha, vê que a ótima dele já desloca aqui em torno de 5 graus do arábica, e a gente tem uma referência de superior mais ou menos em torno de 27 graus. A gente não conhece ainda esse ponto máximo para o conilon, tá? Então isso vai influenciar a eficiência da planta. Mais quente é bom, mas muito quente começa a ficar ruim também, tá? E a temperatura do ar aqui, ó, o inverso, geada, que são algumas fotos, se não me engano, de 2022, 2023, geada acontecendo no sul de Minas. Olha toda essa mancha aqui, ó, na baixada, morreu por causa de geada. E aí eu tenho uma boa notícia. Com mudança climática, esse problema tende a diminuir, tá? Vai aumentar a temperatura, vamos ter diminuição dos problemas de geada. Então, tem um ponto bom de mudança climática, mas o restante não é bom. Vou estar mostrando para vocês. Chuva, que são as fases de desenvolvimento do café. Primeiro ano vegetativo, segundo ano reprodutivo. O que a gente tem? Nesse período, estiagem vai afetar o crescimento. Nesse outro, de granação dos frutos, vai levar os frutos xoxos. E lá no período de repouso, senescência, a estiagem favorece um pouco a uniformidade de floração na safra seguinte. Então a chuva é importante, mas só chuva não é o suficiente. Eu preciso entender a demanda da cultura e como é que está meu balanço hídrico ao longo desse período. Esse é o ponto principal. E o CO2? Principal substrato. Que nesse ponto, se eu marquei aqui, a partir desse ponto aqui, ó, limitado pela luz, aumentou a energia, aumentou a fotossíntese. Chegou aqui, começa a ser limitada pelo CO2. Só que para o CO2 entrar na planta, estômago está aberto. Ele precisa de água. Então, sai água e a atmosfera manda de volta CO2. CO2 vai lá na fotossíntese, pega energia, faz carboidrato, produz grão. Se faltar água, não sai água, que é o mecanismo de defesa da planta, mas não entra CO2 também. Tá? Então muitas vezes você vê de manhã antes da planta, abre o estômago, começa a fotossíntese, ao longo do dia começa a diminuir a umidade relativa do ar, começa a faltar água no solo, a planta vai lá e fecha o estômago. E aí fica só respirando para manter vivo. Então tem um consumo de energia. E aí, com a mudança climática, nossa concentração de CO2 saiu lá de 280 ppm
no início da era industrial, hoje a gente já ultrapassou os 400 ppm na atmosfera. Tem tendência a chegar lá em 550 ppm. Nesse ponto, a condutância, que é essa troca que existe aqui no estômago, a condutância estomática do café, ele tem uma alta sensibilidade ao déficit de pressão de vapor. O que é o déficit? Déficit de pressão de vapor nada mais é do que umidade relativa. Então, a gente mede a umidade no ar na forma de pressão e vê quanto que tem em relação ao máximo que teria, que é a umidade relativa. Então, se faltar água na atmosfera, a planta começa a fechar o estômago, mesmo que tenha água no solo. Déficit de pressão é a diferença entre a quantidade de umidade no ar e a quantidade máxima que o ar pode ter. E esse processo de aumentar o CO2 da atmosfera por causa da mudança climática vai gerar aqui mais ou menos ganhos de 8 a 10% na fotossíntese. Eu vou estar elevando essa curva aqui. Mas, se faltar água, aumentar a temperatura, não adianta mais CO2. A planta vai fechar o estômago. Tá? Então a gente precisa buscar materiais ou manejos, por exemplo, a irrigação, para a planta estar bem nutrida, tá com boa disponibilidade hídrica para abrir o estômago e conseguir absorver esse CO2 a mais para aumentar a fotossíntese. Bom, de forma bem rapidinha ali os elementos climáticos, e aqui é o principal ponto. A gente tem que ter consciência da variabilidade climática. E variabilidade climática não adianta chegar e falar para mim, professor, nos últimos 5 anos está chovendo menos. Professor, nos últimos 5 anos está chovendo mais. Variabilidade climática eu avalio num longo período. Tem um exemplo, ó, clima, descrição estática que expressa as condições médias de sequenciamento do tempo. Esse mapa aqui mostra os tipos de clima no Brasil. O nosso cerrado aqui, ó, AW, tem lá a definição do que é AW, Amazônia, semiárido, todos os tipos de clima que a gente tem no Brasil, com base na média anual de temperatura e chuva. Aqui, ó, variabilidade de balanço hídrico no Brasil. Sul do Brasil, não falta água. Uai, mas as últimas 4, 5 safras a gente teve quebra de produtividade. Como é que não falta água? Deixa eu pegar aqui, ó, norte de São Paulo, lá em Jabuticabal, praticamente não tem déficit hídrico. Por que o professor está lá trabalhando com irrigação se praticamente não tem déficit hídrico? Porque existe variabilidade climática. Isso aqui, ó, tem a definição aqui, ó, refere-se às flutuações em torno da média de longo período, chama aqui de normal climatológica, causada pela combinação dos diversos fatores que condicionam o clima de um dado local. Isso aqui é pergunta de prova, tá? Isso aqui são dados da Estação Meteorológica da Escola de Agronomia, de 78 até 2018, 40 anos de dados climáticos. O que é a variabilidade? O pessoal pergunta, lá em Goiânia chove quanto? 1.500 milímetros por ano, de média. E a normal climatológica precisa de pelo menos 30 anos. Então, se você tiver menos de 30 anos de dados climáticos, não é o suficiente para você caracterizar a sua fazenda. Tá? Olha o que acontece, 1.500 de média. Tem ano aqui com 2.100 milímetros. 2 anos depois, ó, caiu para o mínimo aqui de 1.100. Então isso aqui, ó, é variabilidade. Aí eu cheguei lá em Goiânia em 2017, meu pessoal entrevistar lá, o professor veio falar para a gente da mudança climática, por isso que está faltando água em Goiânia. Goiânia tem 1.3 milhão habitantes. Nesses anos aqui, chuva bem abaixo da média, 3 anos seguidos abaixo da média, faltou água na cidade. Aí o político, as mudanças climáticas estão acabando com a água de Goiânia. Toda aquela conversa que a gente enxerga. Aí veio o pessoal do jornal, o professor fala pra gente, não, peraí, vamos pegar os dados? Peguei os dados lá de 1968 até 2017 e mostrei pra eles.
Choveu um pouco aqui em 2015? Choveu, um valor mínimo. Mas 2008, 99, 93, 90 e 84 choveu a mesma quantidade, tá? Então não foi mudança climática ou falta de água, foi falta do quê? De planejamento. Então se a gente estivesse lá em 2000, olhado aqui, cara, população de Goiânia aumentando, teve anos de baixa, tem que estar preparado para esses anos de baixa. Então na agricultura a mesma coisa, eu preciso conhecer meus pontos de mínima para pelo menos entender o risco que eu estou correndo. Tá? A agricultura é risco. Eu consigo minimizar os riscos, mas eu preciso entender qual que é o meu risco e qual que é o nível que eu estou correndo. O que a irrigação faz? Vem aqui e irriga, vem aqui e irriga, vem aqui e irriga, irriga um pouquinho, irriga um pouco, irriga mais. Você dá uma normalizada nisso aí. Mas da onde que vem a água? Pô, no ano anterior você teve 2.100 mililitros de água, você tem que armazenar isso, né? Ou desse ano. O que sobrou aqui vai te ajudar no próximo ano. Vai resolver 100% do problema? Não, mas vai reduzir, tá? E tem períodos de tendência positiva, tendência negativa, as anomalias positivas e negativas que fazem parte. E da onde que vem essa variabilidade? Principais sistemas meteorológicos que atuam no cerrado. Convecção local. Quem já viu isso? Extremamente normal. Você vê uma nuvem lá gigante, do nada, pum, cai na fazenda do vizinho. Tá? Isso é normal. Isso é um dos principais efeitos. Zona de convergência intertropical e zona de convergência do Atlântico Sul. Vem aqui e encontra um monte de nuvem de vapor de água nessa região da linha do Equador, sobe na atmosfera, forma nuvem e chove aqui. Aí essa zona, dado o movimento da Terra, ela vem, encontra aqui, vem deslocando aqui, chega na Amazônia, floresta amazônica, manda umidade, abastece essas nuvens vêm, encontra a Cordilheira dos Andes, desvia e forma a zona de convergência do Atlântico Sul e desce para a região centro-sul, central do Brasil. Então o início de chuva na nossa região só acontece porque aumenta a temperatura no Atlântico, aumenta a quantidade de umidade aqui, essa umidade vem, abastece na Amazônia e desce aqui. Então quando o povo fala assim, ó, se a gente desmatar a Amazônia, vai ficar mais seco aqui em Minas, verdade, porque vai ter menos água evaporando aqui. Menos água evaporando aqui, só não tem menos água chega aqui embaixo. Tá? E essa zona aqui, ó, depende do que? Temperatura do Atlântico Sul e do Atlântico Norte. Está mais quente aqui em cima, ela vem mais para baixo. Está mais frio aqui, empurra para lá. Então a temperatura do Atlântico influencia. E forma essa zona. E ela muda de posição. Tem que estar mais para a esquerda, mais para a direita, chove mais no sul, menos no centro-oeste. Então ela muda de posição. Tem as frentes frias. O que é a frente fria? Vem o ar frio lá da Antártica, vem aqui, pum, entra pelo sul do Brasil, vem pela Argentina, Uruguai, chega aqui, massa de ar frio, quase não tem vapor, umidade relativa muito baixa, mas ela encontra quem? Massa de ar quente da Amazônia, muita umidade. O que ela precisa? Subir, resfriar, pesar mais essa nuvem, essa água, chover. O que acontece? Frente fria está aqui, ó, massa de ar quente aqui, onde as duas encontram, forma chuva. E ela vai deslocando aqui, ó. Ó. Dependendo do local que ela está, ela chega aqui pra gente. Tem aqui outro exemplo, jatos de baixo nível ao longo dos Andes. Quem já viu falar desse negócio? Vento com velocidade máxima 2.000 metros. Vou pegar minha cola aqui, ó. No verão, esse vento a 2.000 metros de altitude, ele entra aqui por cima, passa na Amazônia e desce nessa região aqui. No inverno, ele vem mais pelo sul do Brasil, então ele afeta aqui a circulação da atmosfera nessa região. E tudo isso aí
é afetado pelo quê? Pelo El Niño, pela oscilação decadal do Pacífico, dipolo do Atlântico, que são coisas que acontecem, ó, El Niño, onde acontece El Niño? Lá no meio do Oceano Pacífico. Dipolo do Atlântico, nessa região aqui, ó, oscilação decadal do Pacífico, valia 10 anos a temperatura nessa região aqui do Pacífico. Tudo isso influencia. E será que o El Niño é importante para as regiões produtoras de café? Tome muito cuidado com o tipo de informação que você está utilizando para fazer o manejo. Peguei aqui, ó, ano de El Niño, os impactos no mundo, junho, julho e agosto. Junho, julho e agosto, lá naquela fase de repouso. Olha o que acontece aqui, ó, mais quente e mais chuvoso no centro-sul, tá? Então, de certa forma, isso favorece o café. Se eu pegar o verão, no ano de El Niño, verão, mais seco aqui no oeste da Bahia, vai pegar um pouco, mais quente na região produtora e mais chuvoso no sul, tá? Então, mais quente nessa época aqui, ó, maior consumo hídrico, isso é favorável para o café. E no ano de La Niña, ó, no verão, mais frio, aqui no centro-sul do Brasil, e no verão, mais seco, mas principalmente no sul do Brasil. Então, no ano de La Niña, praticamente a gente não vê muita alteração, tá? Mais no centro-sul do Brasil. E a mudança climática? Qual que é o futuro do cultivo do café? Quem está comprando terra, sem olhar para isso aqui, está correndo um grande risco, tá? O que é mudança climática? A terra, por si só, tem os gases de efeito estufa, que nada mais é do que um cobertor que protege a terra. Então a energia do sol vem, passa por esse cobertor e chega na superfície. Esse cobertor não influencia. A terra muda as características dessa radiação. Quando ela vai sair da terra para resfriar, parte sai, mas esses gases de efeito estufa, peraí, segura um pouquinho dessa energia, volta. Por causa desse efeito, temperatura média da superfície da Terra, 15 graus Celsius. Aí o André vai pagar um almoço para quem acertar essa. Se a gente não tivesse esse processo de efeito estufa, qual que seria a temperatura média da Terra? Um palpite? Se esse processo natural de efeito estufa não existisse, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus Celsius. Tá? Então o efeito estufa é bom. O que a gente conseguiu fazer? A gente foi lá e queimou combustível fóssil, desmatou, emitiu CO2 para a atmosfera, aumentou essa camada. Então a gente está retendo mais energia. Tá? Se a gente está retendo mais energia, vou passar bem rapidinho isso que o Otávio já mostrou. A gente está aumentando a temperatura da Terra. Aqui é para a temperatura mínima do ar. Veja que toda a região produtora de café, período até 2040, até 2070, até 2100. Aumento de temperatura, quantos graus? De 2 até 6 graus a mais do que a média. Quanto maior a bolinha, maior a temperatura. E a temperatura máxima? Mesma coisa. Tem um local lá que está diminuindo, mas de forma geral está aumentando. De 3 a 5 graus. Então pare e reflita, na sua fazenda hoje, se eu tiver 5 graus a mais na temperatura máxima, você consegue produzir café? Se não, vamos sentar e fazer um planejamento. Chuva, mesma coisa, ó. Boa parte mostrando reduções de 200, 400 milímetros, locais de aumento, mas a gente vai ter uma mudança, vai chover mais forte, se passar mais, tá? Também vai ser um problema. E esse estudo aqui, eu trabalho com agrometeorologia, acho que desde o quarto semestre da graduação. E toda palestra, toda aula que eu vou dar, eu trago esse exemplo. Zoneamento agrícola de risco climático para o café. Que ano esse trabalho? Acho que é do Assag, pesquisador da Embrapa. 2004. Quem produzia café em 2004?
eu tomava café solúvel com açúcar em 2004, tá? Depois eu fui melhorando meus hábitos, tá? Lá no sul a gente toma mais chimarrão. Esse aqui era o zoneamento em 2004, ó. Regiões, verdinho apto, tá meio, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. O roxo é irrigação necessária, risco de geada no amarelo, excesso térmico no azul, e esse aqui, irrigação opcional. O zoneamento atual aumentou 1 grau na temperatura e aumentou 15% na chuva. Ó, já norte de Minas já deu uma baixadinha. E esse é mais ou menos o que a gente tem hoje. No último ano a Terra aumentou 1,3 graus de temperatura. Chuva a gente não tem muita certeza ainda das tendências. Mas o que eu falei anteriormente, aumento de 3 a 5 graus previsto para os próximos 30 anos. 3 graus a mais na temperatura e 15% na chuva. Vai, cadê o café de Minas Gerais? 5,8 de aumento da temperatura e 15 graus e 15% na chuva. Se vocês não saírem preocupados aqui hoje com isso aqui, então eu perdi minha viagem em Goiânia, tá? Então considerem esses estudos, considerem esse tipo de análise, porque as condições climáticas vão se tornar mais limitantes e eu preciso buscar estratégias para o meu ambiente produtivo, tá? Então, quais são os principais pontos dessas mudanças climáticas? Vão alterar a distribuição geográfica das áreas adequadas para o cultivo, vão forçar os produtores a se realocarem geograficamente ou adotarem práticas agrícolas mais sustentáveis, aumento de custo de produção e da gestão de água, com o uso de irrigação e uso de cultivares tolerantes a altas temperaturas e déficit hídrico. Esse trabalho aqui, ó, em 2024. Então veja que a gente tem pelo menos 20 anos alertando sobre o efeito do clima no café. E esse mesmo estudo mostra o cenário intermediário de emissão, pior cenário de emissão, ou seja, vou desmatar mesmo, vou usar combustível fóssil, vou aumentar mais ainda o efeito da mudança climática. Nesse azulzinho aqui, produtividade que ele estimou lá pelo modelo. E aqui as perdas por o vermelho déficit hídrico, o amarelo por temperatura média, o azul por temperatura mínima, o cinza é o ganho que vai ter pelo aumento de CO2. Isso aqui, 90 a 2020. Veja que o déficit hídrico é o principal fator. Conforme eu vou migrando aqui, ó, 2040 a 2060, 2060 a 2080, se não me engano. E até 2100, você tem uma mudança, ó, de déficit hídrico, ainda vai ter mais temperatura média, vai te penalizar mais. Tá? Então vai ser um dos principais fatores. O que eu falei lá no começo? Temperatura mínima, ocorrência de geada. Ela some. Tá? A gente não vai ter mais problema, porque aumentou a temperatura. Mas a temperatura do ar passa a ser um dos principais problemas, penalizando mais a produtividade. Tá? Bom, estratégias de mitigação. Tá? Qual que é o grande desafio do cultivo do café em termos climáticos? Disponibilidade hídrica. Do meu ponto de vista, com o que a gente estuda, a água é o principal fator. Por quê? Impacta direto na produtividade, na qualidade do café, vai impactar na disponibilidade de água para irrigação. Então não adianta a gente ficar falando de irrigação se eu não ver isso aqui, ó. Tenho água para irrigar, certo? Impacto nas áreas aptas ao cultivo. Então tem regiões que vão deixar de produzir café. Tá? Eu preciso estar atento a isso. E essa disponibilidade de água vai impactar nas áreas de cultivo e vai impactar na produtividade. Então pensa lá, você faz o projeto de irrigação, está manejando correto e pô, faltou água. Isso foi muito comum no Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. O pessoal com o pivô lá
com a barragem, rodando o pivô, chegou no meio do ciclo do milho, não tinha mais água. Tá? Então, muita atenção nesses componentes. E vai impactar na produtividade e é onde voltar para o café. E a disponibilidade hídrica tem um efeito direto na temperatura do ar. Aí eu dou exemplo para meus alunos. O clima daqui é muito parecido com o de Goiânia. Quando você está no período chuvoso, temperatura de manhã 18, 17 graus, de tarde 27, 28, temperatura flutuando um pouco. Agora quando você vai lá para setembro, agosto, setembro, outubro, manhã cedo 14, 13 graus, de tarde 35 a 40. O que está acontecendo? No ambiente que eu não tenho água, toda a energia que está entrando está aquecendo o meu ambiente. Se eu tenho água, mais ou menos 80% da energia que entrou no ambiente vai evapotranspirar e 20% vai aquecer o ambiente. Então, se eu não tiver água, eu não nem preciso me preocupar com a temperatura, porque vai perder mesmo. Agora, se eu tenho, e a temperatura vai impactar nas áreas de cultivo e vai impactar na produtividade. Esses dois pontos aqui, ó, extremamente importantes. Então, áreas marginais de produção atualmente tendem a deixar de produzir por causa disso aqui, ó, vai impactar a água e a temperatura, vai impactar nas áreas de cultivo. E alguns pontos importantes aqui, tá? O pessoal já comentou, mas vamos falar de forma diferente. Tem minha filhinha lá de 3 anos, eu chego, filha, você tem que tomar banho. Não, papai, não vou. Aí chega a mãe dela, fala a mesma coisa, olhando diferente, ela vai tomar banho. Então, às vezes a gente fica falando as mesmas coisas, mas é para gravar mesmo, tá? Isso aqui, ó, ponto de saturação, a água que eu perco por gravidade, a água total disponível, a água que eu utilizo para irrigação vai estar no solo, mas a planta vai gastar energia para absorver e a água que eu não consigo extrair. Consigo mexer nisso aqui? Mexe um pouquinho, se aumentar matéria orgânica e algumas coisinhas, mas não vai mudar, isso é física do solo. Agora esse cara aqui, ó, profundidade do sistema radicular. Qual a profundidade do sistema radicular dos cafés no talhão da fazenda? Quem tem essa informação? Olha isso aqui. Raiz sem alumínio, raiz com alumínio. Qual está mais preparado para o ambiente? Cálcio. Tempo, crescimento radicular com cálcio, tirei o cálcio. Compactação do solo. Crescimento radicular com 1, 2, deixa eu ver se estou falando certo aqui. Acho que é 1, 2, 4, 6, 8 ou 10, 15 e 18% de oxigênio no solo. Quem está preocupado com o oxigênio da raiz? Olha aqui, ó, 1% de oxigênio. Vai aumentando com o oxigênio, vai aumentando o crescimento radicular. Quem que absorve a água? A raiz. Quem que absorve o nutriente? A raiz. Então não adianta estar com o estômago lá preocupado com o estômago da planta se a planta não está buscando água. Não adianta botar água no solo se não tiver raiz para absorver, tá? E outro ponto, infiltração de água no solo. Não adianta chover 1.500 milímetros por ano e entrar 10% disso. Isso aqui está limitando a água no solo. Não está infiltrando a água no solo, tá? Então vamos medir compactação. Pega o período da chuva, penetrômetro custa 7, 8 mil reais. Você pode furar a fazenda inteira com ele, dura 10, 20 anos. Vamos coletar esse tipo de informação, vamos pensar no manejo para melhorar a infiltração de água, para melhorar o crescimento radicular. Irrigação. Assim, eu vou colocar só para provocar, tá? Porque o pessoal aqui é especialista em irrigação.
tiver isso aqui na fazenda, pode esquecer a irrigação. Lâmina ótima de irrigação. Eu preciso acertar esse ponto. Estou perdendo nutriente, estou perdendo por déficit, tá? E aí o pessoal comentou aqui do solo, da planta, da atmosfera. Acho que a gente tem que ter uma redundância. Por que cai pouco avião? Nos perguntaram? Que um sistema, estava vendo outro vídeo o cara explicando um avião lá que eles pousaram assim, parte hidráulica do avião, e ele falou assim, cara, é quase impossível de acontecer, porque um avião tem de 7 a 10 sistemas redundantes da hidráulica do avião. Então se falhar um tem mais 6, se falhar 2 tem mais 5, vai indo. São 7 sistemas independentes que controlam a hidráulica do avião. E justamente nesse voo, acho que eles pegaram uns pássaros e destruíram os 5 que tinham no avião. O cara pousou lá, conseguiu pousar sem o sistema. Mas é um sistema redundante, então falhou um, tem o outro, falhou um, tem outro. Então vamos olhar para o solo, vamos olhar para a planta e vamos olhar para a atmosfera. Tá? Solo. Talhão de pivô aqui. Teor de argila. Vocês acham que esse mapa representa o teor de argila do talhão de pivô? Não. Será que esse mapa aqui vai representar? Opa, já começou a melhorar. Será que um sistema de irrigação que consiga conversar com esse tipo de solo não vai aumentar a eficiência? Tanto em termos produtivos de uso da água? Então, solo é importante nesse sentido, além de conhecer a capacidade de campo onde murcha. Planta. Aqui, ó, parece anterior a gente viu lá, ET0 vezes KC. KC é a planta. 2 exemplos, não dá para ver aqui, mas depois me pede, eu compartilho o livro. KC por aspersão, KC por gotejamento. Se eu pegar lá, tem 70 artigos publicados com KC de feijão, de café. Qual que é o melhor KC para a minha região? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de manejo. Por que o manejo difere entre empresas ou entre consultores? Cara, eu vou adotar o KC do Batista lá de Goiânia. Ah não, vou usar o KC da Eusino lá de Monte Carmelo. Então tem que tomar muito cuidado com a planta, tá? Esse aqui é um ponto importante. E a atmosfera? Quem tem estação meteorológica na fazenda? 1, 2, 3, 4, 5, menos de 1% do público. Como é que está a sua estação? Tem um cara treinado, uniformezinho, vai lá, vê os dados, limpa a estação, processa as informações. Isso aqui foi um experimento dentro da universidade com alunos de doutorado, a nata da ciência brasileira. Eu olhando os dados da estação, eu falei, uai, começou a estação de chuva e não está chovendo na estação? Eu ligava para o aluno, como é que está aí? Está tranquilo. Você tem certeza? Aí falei para o outro, passa lá na estação e vê para a gente como é que está. Aí foi essa foto que chegou para mim. Adianta monitorar clima assim? Não. É melhor não ter do que ter. Tá? Então, o que vocês for fazer, façam com qualidade. 1 minuto e meio. Pontos aqui que esses autores falam. Tá? Reduzir a perda de água por evaporação. Adensamento de plantas pode ser uma alternativa. A água perdida por evaporação não faz fotossíntese. Então, se eu tiver uma proteção, ou essa água vai para a raiz, vai para a folha e faz fotossíntese, pode usar. Agora, a água por evaporação não muda nada na planta. Sistema de irrigação vai auxiliar no controle de temperatura e evitar uma ocorrência de doença. Novas cultivares adaptadas ao déficit, que é a temperatura. Eu cito esse exemplo aqui, o café estenófila. Ele suporta até 6,8 graus Celsius a mais do que as cultivares normais. Tá? A gente vai ter uma palestra à tarde, amanhã também tem pessoal que é especialista nessa área. Cultivo em subbosque, muitas vezes não é adaptável ao sistema de produção, mas é algo a ser considerado. Controle de pragas e doenças, com sistema de monitoramento e sistema de alerta.
Então vamos fugir do calendário, vamos montar um sisteminha com base em umidade relativa, com base em temperatura, vai melhorar a eficiência de uso de produtos, vai aumentar a produtividade. Uso de cultivares precoces, médias e tardias, quanto à maturação dos frutos, e diversidade de atividades agrícolas para ampliar as fontes de renda. Tá? Pensando nisso, anotem o que eu vou mostrar para vocês aqui. Clima, passado para eu entender, presente para controlar e futuro para planejar. Tá? O clima vai te ajudar nesse sentido. Indicativos de resiliência climática. O que vai ajudar vocês a entender se você está melhorando ou não a resiliência à condição climática? Eu tenho que aumentar a produtividade. Ao longo do tempo tem que estar aumentando a produtividade. Estou caindo, tem algum problema no seu sistema. Aumento da matéria orgânica do solo. Isso é um indicativo importante. Mais matéria orgânica, mais água no solo e mostra que o meu sistema está melhor. Está produzindo biomassa, está gerando matéria orgânica no solo, está sendo bom o meu manejo. Balanço de nitrogênio positivo, para produzir isso aqui, em função da produção de biomassa. Calcário feito da forma adequada. Tá? Isso aqui é importante. Tem um colega meu que fala que a acidez do solo é o imposto biológico que a gente paga para produzir. Então, você está produzindo, você está fazendo acidez no solo. Essa acidez precisa ser corrigida, senão a raiz não cresce. Diversificação no sistema produtivo e busca de atualização de novos conhecimentos. Esse aqui é extremamente importante, tá? Até para você falar não para algumas coisas. Então, eu chego pessoal com algumas técnicas, alguns produtos revolucionários. O pessoal pergunta: professor, o que você acha disso? Eu falei: ou é golpe, ou eu sou muito ignorante que eu não faço nem ideia do que esse negócio está fazendo, tá? Então você precisa conhecer para buscar as melhores alternativas e dizer não para algumas coisas. Nesse sentido, a gente gravou um curso aqui, eu e o professor Moacir Alesalque, Yield Gap, pilares para uma máxima produtividade. A gente conseguiu um cupom de desconto de 25%. Escaneia o QR Code, você vai cair lá no site, usa o cupom aqui, ó, 25 off curso. A gente fala de risco climático, variabilidade, yield gap, potencial produtivo, estratégias de manejo. O curso tem mais ou menos 2h30. E o professor Moacir é especialista em raiz e a parte de solo. Então ele fala muito de como melhorar o crescimento radicular. Tá? Então acessa lá, acho que vale muito a pena. E ajuda a comprar o leite das crianças lá em casa. Tá? Certo? Pessoal, esse é o mesmo QR Code que a gente vai ter no curso. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer, um grande desafio falar de café para vocês aqui. Aqui é a entrada da Escola de Agronomia, lá em Goiânia. Só chegar lá, tem cancela com guarda, mas fala que você conhece o professor, que vocês podem entrar, tá bom? Obrigado. Pessoal, excelente palestra, obrigado professor, maravilha, como esperado. E agora vocês têm a oportunidade para fazer as perguntas, debate caloroso antes do almoço, né? Ronaldo, né? Boa tarde, muito bom palestra, professor, obrigado pelas informações. E aí, com muitos anos de pesquisa, né? Só dados atuais, teses novos, artigos publicados recentes. Mas eu senti falta aí de uma pesquisa mais voltada para as áreas quentes, né? Você falou um pouco do clima, as áreas estão subindo as temperaturas. A região nossa subiu nos últimos 20 anos 1,5 graus na temperatura, já para estar já, pelos dados meteorológicos da estação meteorológica do INPE. O que a gente notou é que essas pesquisas não têm alcançado essas áreas quentes mesmo, assim, com relativamente poucos estudos ainda dedicados a essas coisas. Porque o café ainda é uma região de clima mais temperado, né? Mas tende a subir para essas áreas mais quentes por causa da irrigação. Então nós estamos ainda com os déficits de algumas pesquisas, principalmente do KC. A gente usa dados de KC já ultrapassados e a gente não tem lâmina suficiente adequada calculando esse estudo do KC com a nossa atividade de irrigação. Eu queria saber se o senhor tem pretensão de, ou já tem andamento de pesquisas relacionando essas áreas quentes do KC e a lâmina de reposição, se a gente continua com essas lâminas baixas, se a gente
não tem um cárcere adequado para essas áreas? O senhor tem já algum andamento que precisa ser nesse sentido? Bom, da minha parte não, tá? Eu não trabalho com a parte de condição de cultivo, mas 2 pontos. Primeiro, se você tiver um sistema redundante, solo, planta, atmosfera, você vai estar fazendo um manejo em cima da atmosfera e da planta, você vai ter no ar, vai ter 0 vezes KC. E se estiver monitorando o solo, que é mais difícil de enxergar, você consegue fazer correções. Então você pode ir, bom, estou usando o KC aqui, mas o solo está acima do ponto crítico, então você baixa um pouquinho no KC, no primeiro ponto. Segundo ponto, tem trabalhos mostrando que a gente aprende que quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração, praticamente uma linear, né? Mas na verdade, quando você chega ali em 5 milímetros por dia, a ET0 tende a estabilizar. Então a planta começa a fazer mecanismos de defesa. Então, o café principalmente. Como ele responde muito à umidade relativa, quando cai muita umidade relativa, ele fecha o estômago. Então, mesmo que tenha água no solo, a planta deixa de transpirar. Então, ela tende a estabilizar essa evapotranspiração. Então, são esses 2 pontos: o ajuste com base no solo e essa estabilização da evapotranspiração de referência a partir de 5 milímetros. Ela tende a estabilizar. Tá? Mais uma pergunta aqui. Valeu, professor. Ótima palestra. Essa projeção que você colocou inviabiliza a nossa cafeicultura aqui, né? Você acredita nela? Ou a teoria do Molion, que isso é cíclico e a Terra já está voltando a um processo de resfriamento e não de tendência de continuar aquecendo? O que você, como professor, acredita? Perfeito. Eu acho que esses pontos, eles vão acontecer. O que acontece? Geralmente nesses estudos a gente trava com a tecnologia atual, né? Então, poucos estudos, no meu doutorado a gente fez para a soja, a gente fez alterações fisiológicas na planta para o clima futuro, mas geralmente essas projeções travam no nível de manejo atual. Então hoje minha planta é desse jeito, como é que ela se desenvolveria no clima futuro? Então, se a gente pegar, por exemplo, uma seca hoje, uma seca 20 anos atrás, o impacto é diferente. Então, você tem adaptações que te ajudam a minimizar esses impactos. Tá? Então, esse é o meu ponto de vista em relação a áreas de cultivo e de produção. Você vai ter uma mudança. As áreas são marginais, talvez você deixe de produzir. Áreas boas vão se tornar marginais. Mas o manejo, a melhoria fisiológica da planta, o uso de irrigação te ajuda a minimizar esse impacto de mudança climática no microclima, no talhão lá da fazenda, tá? Isso que a gente enxerga. Então é difícil a gente projetar como é que vai ser o melhoramento genético daqui 10, 20 anos, como é que vai ser a implantação de irrigação, como é que vai ser a melhoria do perfil do solo, mas todas as melhorias de manejo ajudam a minimizar esse impacto na microescala. Em relação a essa projeção de a Terra está resfriando, 97% dos pesquisadores de clima no mundo dizem o contrário. Tá? Por quê? Tem um centro chamado IPCC, International Governmental Panel for Climate Change. O que é esse grupo? Grupos de pesquisadores do mundo inteiro se reúnem de cada 3, 4 anos e falam: fulano, o que você fez aí de pesquisa em relação à mudança climática? Ah, fiz isso. Você fez o quê? Fiz isso. Encontrei isso aqui. Então não é um órgão do governo, não é um órgão de pesquisa isolado. São vários pesquisadores trabalhando com a mesma coisa de forma independente. Quando eles se reúnem, eles dizem: o que você fez? Encontrei isso. O que você fez? Encontrei isso. No final eles fazem um balanço: ó, a gente tem 90% de certeza que a temperatura da Terra está aumentando. Porque teve 10% desse pesquisador que observou o contrário. Então eu acho muito forte um pesquisador chegar e falar: ó, a Terra está resfriando.
Agora, eu acredito mais no IPCC, que são, só no Brasil deve ter uns 30, 40 pesquisadores, né? E a gente é um grupo pequeno de pesquisadores de mudança climática. Então é importante ter essa qualidade de informação. Agora, quando você vai ver assim, eles também te informam por que está aumentando a temperatura. Ó, a gente tem 99% de certeza que é por causa das emissões de gás de efeito estufa. E nunca é uma informação isolada, não é assim, vi aumento de temperatura, tem mudança climática. Estou vendo aumento de CO2, isso retém energia, é um processo físico, a gente monitora CO2 no mundo inteiro. Tem aumento de temperatura, tem aumento de CO2, retém energia, derrete geleira, muda o bioma, muda o nível do mar, e tudo isso são informações que vão se autoalimentando para você não tomar uma decisão ou ter uma projeção apenas num item. Você tem todo um conjunto de informação sendo desenvolvido. Tá? Então minha visão é, mudança climática existe, a temperatura da Terra vai aumentar. A gente tem pouca certeza do que vai acontecer na chuva, mas a tendência é que os eventos de chuva fiquem mais extremos. Então chove muito ou chove nada, tá? Vai aumentar isso. E em termos de cultura, eu acredito que a adaptabilidade de manejo, de cultivar, todos os outros itens vão ajudar a gente a minimizar esse impacto. Tá? Bom dia, boa tarde. Obrigado pelas informações e parabéns pela palestra. No começo você mostrou um gráfico de uma série histórica até 2015, se não me engano, demonstrando o quanto que se perdia por déficit hídrico e por manejo. O déficit hídrico é mais fácil de imaginar como que é feito essa perda por déficit hídrico. E eu fiquei curioso para saber como foi feito a perda por manejo. Tá. Corrigindo, na verdade é déficit hídrico, temperatura mínima e temperatura média. Tá? A gente considera esses três fatores, são modelos matemáticos calibrados. Então o que acontece? Eu faço essa perda por clima, gera um gap lá por clima. Eu tenho a produtividade real. O manejo é a diferença do que você tinha com o que você produziu. Então naquele gráfico são 3 pontos. O 80 eu defini como referência, estimo uma quebra por déficit hídrico, tem a produtividade real, a diferença é manejo. Tá? Quer fazer um estudo de caso? De forma bem simples, pega dentro de uma região, pega num ano lá, quanto que o melhor produtor produziu, ou aquele talhão referência, que talhão que a gente vai lá, limpa a folha, bota adubo no pé, conversa com a planta, vê quanto que esse talhão produziu e quanto está produzindo nos talhões vizinhos. Então sua referência é esse talhão de manejo ótimo. Quanto está perdendo em relação aos outros, é o que está perdendo por manejo. É uma forma bem prática de estar trabalhando. Boa tarde. Grato pela apresentação, mas eu tenho uma pergunta relacionada à condutividade elétrica. Você tem algum estudo, algum trabalho nesse sentido que possa influenciar o autofraco? Não. Não saberia dizer. O meu é um comentário muito rapidinho, professor. Só entrei aqui na internet e encontrei aqui, qualquer um que estiver aqui, é fácil pesquisar. Coloca aqui fraude IPCC. Vai aparecer várias fraudes relacionadas aos relatórios do IPCC. Em relação ao professor Mourão, eu tive com ele em novembro do ano passado. Ele apenas menciona, com dados que ele mostra, que não está acontecendo um aquecimento, mas ele menciona que está existindo relações abruptas de ter mais chuvas ou mais calor, o clima realmente adverso, mas que isso é apenas cíclico. Mas qualquer um que está olhando aqui, é só entrar em IPCC fraude, vai encontrar várias informações. Nem tudo que está na internet é verdade, tá? Então, sim. Dos dois lados, nem para aquecimento, nem para o resfriamento. Pessoal, encerramos então as perguntas. Agradecemos o palestrante. Vamos ter um intervalo para o almoço. Muito obrigado. O Mosca vai fazer